Boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria de apresentar, né, a nossa convidada. Ela que é formada em administração das empresas, com especialização em gestão empresarial e escolar. Ela é coordenadora daqui do Senac já faz 10 anos. E aqui no Senac de Campos do Jordão, além da educação profissional, ela coordena o Lab Café e os monitores de cozinha. E ela é a Marina Latuf. Aqui vai ser um bate-papo, então a qualquer momento, se alguém quiser fazer alguma pergunta, questionar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, o pessoal ergue a mão e falar. E eu vou começar já fazendo uma pergunta para a Marina, perguntando o que levou você a fazer o curso de administração. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. E o que me levou, né, a fazer administração? Desde pequena, eu ia muito com a minha mãe em banco, supermercado, algumas empresas. E aí, de pequenininha, eu olhava assim e falava, nossa, que moça bonita, aquelas saias secretárias, aqueles uniformes. E aí eu comecei a entender um pouco mais o que era aquilo, né? E aí eu vi que era na área de administração. Então, o que me levou a fazer foi primeiro esse encantamento pelas empresas, pelas áreas, pelo movimento, né, lugares movimentados. E aí, no ensino médio, onde eles começam a dar um direcionamento para a gente, né, sobre as profissões, quando falaram de administração de empresas, eu falei, isso que eu quero fazer. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, administração, você não sabe que curso que você vai fazer administração, você vai administrar qualquer coisa. No meu caso, não foi nesse caminho, foi porque eu quis mesmo, por esse encantamento, né, do movimento de empresa, da grandiosidade que é a área de gestão. Uhum. Você já trabalhou em outras empresas como administradora? Como administradora, não. A primeira empresa onde eu fui gestora, sou gestora no Senac. Os seus outros empregos tiveram alguma coisa relacionada a isso ou nem passaram perto disso? Não, foram estágios, né, durante a faculdade, eu fiz a graduação em administração e os estágios foram em áreas financeiras, foi de um hospital lá da minha cidade, e na área de Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, eu atendi algumas famílias, mas na condição de estagiária. Uhum. Quais são os seus maiores desafios que você já enfrentou como administradora? Eu acho que esse é o que eu enfrento sempre, até hoje. Eu acho que o grande desafio hoje é você conciliar o tempo, os recursos que você tem, os prazos que você tem e a equipe que você precisa desenvolver para entregar aquilo que você é cobrado, aquilo que é pedido para você. Então, o grande desafio hoje é conseguir conciliar tudo isso. Porque para conciliar tudo isso, você precisa ter uma leitura muito forte de como é a sua equipe, quais são os talentos daquela equipe que você vai conseguir pescar aquilo e conciliar com a demanda que você tem para entregar, né? E o prazo, porque hoje em dia a questão do tempo, né, é o recurso mais precioso que a gente tem e ele é sempre curto, ele é sempre para ontem, quando vem demandas de outro setor. Então, o grande desafio é você conseguir equilibrar tudo isso sem ficar doido. Gostaria de saber como é para você, como mulher, que está no cargo que você está, porque hoje, infelizmente, nós vemos muitos homens em cargos maiores, então eu gostaria de saber como é para você. Foi desafiador desde o início, né? Porque você tem momentos, no meu caso, vou falar como coordenadora escolar, gestora escolar. Eu assumi a coordenação de grandes equipes e a maioria homens. Homens mais velhos que eu, tanto de Senac quanto de idade. Então foi desafiador porque eu tinha que me posicionar, eu tive que fazer cursos relacionados à comunicação para que eu conseguisse impostar minha voz em determinados momentos e alcançar o respeito daquelas equipes. Onde que eu consegui o respeito das pessoas que eu liderava? Quando eu comecei a dominar os processos que influenciavam aquelas pessoas. Então, a questão de ser mulher,
Eles já olham mesmo, não adianta a gente falar que é igual, que está tudo bem, que a humanidade evoluiu. Muita coisa a gente já evoluiu, mas ainda assim a gente tem um certo pé atrás das pessoas quando você chega e se apresenta como gestor. Onde você conquista aquele público, aquela equipe, aquele espaço? A partir do momento que você domina, né, e você demonstra esse domínio na questão comportamental, na questão da comunicação também, e do embasamento mesmo. Ó, eu sei do que eu estou falando e vamos por aqui. As pessoas começam a ganhar mais confiança. Mas foi desafiador, foi um trabalho assim, tem sido um trabalho constante até hoje. Quais as principais mudanças que você já viu acontecer na administração? Olha, falar enquanto escola, mas também falar de forma geral da área, né? A questão da tecnologia é a primeira coisa que impacta muito assim, na escola. Por exemplo, a utilização do celular. O público que a gente tem hoje, né, para que a gente coordene, e aí também os professores, é um público muito diferente de uma geração de 10 anos atrás, é outro público. Isso nas empresas também impacta na forma como você vai abordar a sua comunicação para aquele cliente. As gerações, né, isso tem a ver com as gerações também. Outra mudança são as mudanças mesmo com relação à lei, tanto no SENAC quanto as orientações institucionais que a gente tem, isso vem mudando muito, mas também de forma geral, enquanto gestora. A legislação tributária, a parte de contratação de pessoas, tudo isso, a lei vem mudando bastante e isso tem impactado também dentro da área de administração. O que mais de mudanças? Tipo assim, eu acho que outra coisa que fica bem claro é a questão de das gerações, né? O colaborador que você tinha há 8 anos atrás não é o mesmo que você tem hoje, especialmente os mais novos, né? Sim, é outro perfil. Até a gente tem hoje, a mudança principal é você ter dentro da equipe pessoas de várias gerações. Então é muito engraçado, você vai fazer uma reunião, tem gente que está lá com o celular, tem gente que está com um caderninho, anotando, tem gente que só está prestando atenção. Então, cada um aprende de um jeito e essas gerações impactam muito mesmo no perfil de cada equipe. E isso exige do gestor uma adaptação da comunicação. Então, eu não posso conversar, eu tenho hoje 23 pessoas na minha equipe. Com cada um eu tenho que adaptar e conversar de um jeito. E essa adaptação também exige, uma mudança com o decorrer do tempo. Porque se você pega gestores antigos, todo mundo chega e fala assim, o fulano é assim, ele é impositivo, ele é autoritário. A equipe se adequa a ele. Hoje não. Hoje você tem que se adequar ao perfil da equipe para que você consiga que ela entenda o objetivo, a meta, o que precisa ser feito. Então é uma outra mudança também, né? Isso impacta na nossa forma de fazer a gestão. Quais as áreas de atuação que o administrador tem? É um curso muito amplo, né? A gente fala que é multidisciplinar. Então, hoje, enquanto ADM, por exemplo, quando eu fiz administração, eu nunca imaginei que eu fosse ser coordenadora de áreas no SENAC. Eu pensava nisso, pensava em banco, essa área financeira muito forte, né, dentro da gestão, mas você tem a área de logística, a área de marketing, a área de vendas, a parte até de secretariado dentro da administração, a parte de finanças, contabilidade, comércio exterior, tudo isso é relacionado à nossa área. Uma perguntinha lá. Eu queria entender um pouquinho dessa história, como é que você entrou aqui no SENAC, como que você foi subindo o cargo e tal, como foi essa trajetória? Tá. Eu comecei há 15 anos, faz 15 anos que eu estou no SENAC. Eu não sou daqui, eu sou da cidade de Franca. Eu comecei lá na função de apoio técnico. Então, eu dava suporte, era uma função bem operacional, e eu dava suporte para os coordenadores de lá, os coordenadores de curso. Então, eu fazia toda a parte operacional, e aí, conforme eu
fui conhecendo essa parte operacional e eles eram gestores que me abriram muitas possibilidades para aprender o que eles faziam, eu fui me apaixonando e com a questão já da formação, eu falava, nossa, eu quero ser coordenadora, eu acho que eu tenho esse potencial, eu quero, e fui me desenvolvendo. Foi onde eu fui finalizar a pós que eu estava fazendo na época, que era de gestão empresarial. E depois de 5 anos como apoio, eu participei de um processo seletivo interno, que o Senac tem os processos internos e externos, e eu passei para coordenadora de áreas. Só que na época, o cargo que eu prestei era para coordenar cursos corporativos, porque tirando o centro universitário, dentro do Senac a gente tem as vendas empresariais. E é preciso que a gente faça a operação dessas vendas e desses cursos dentro de empresas e prefeituras. A minha função, quando eu passei no processo, era para coordenar e fazer essas parcerias. E aí, depois de 6 meses, veio uma orientação dentro do Senac que não teria mais essa função e que eu teria que assumir funções de coordenadora de área de curso mesmo, dentro da escola. E aí eu estou nessa função já há 10 anos. Quando eu vim para Campos, aí eu fiquei lá por 8 anos nessa função e há 2 eu estou aqui, mas eu vim para cá num processo de transferência, onde lá, estando há 8 anos na coordenação de professores, eu coordenava 24 professores, eram grandes áreas, tinha curso fora do Senac, tinha parceria, estava com uma demanda muito intensa. Eu percebi que eu já tinha esgotado. Eu falei, eu vou ficar aqui mais quantos anos? Já faz 13 anos que eu estou aqui fazendo a mesma coisa assim, nunca é a mesma coisa dentro do Senac, todo dia é uma rotina, não tem rotina. Mas eu falei, eu preciso alçar voo se eu quero crescer e assumir gestões maiores. E aí foi quando eu vi a vaga aqui em Campos do Jordão, que é muito longe da minha cidade, mas era a única vaga dentro do Senac em que eu poderia atuar como coordenadora sem ser só professora. E aí eu vim para cá, na época para coordenar a equipe de atendimento, a equipe de secretaria e a equipe de comunicação. Aí eu fiquei por 8 meses nessa função, mas a gente teve várias mudanças internas de coordenadores também, e o diretor me convidou, ele falou, eu sei que você veio para cá para ter outras funções, mas a gente está precisando de uma pessoa para auxiliar dentro da educação profissional, os professores, você topa? Eu falei, eu topo, porque eu também estava sentindo falta dos docentes. E você achou a diferença? Ela se arrependeu depois. Eu acho diferente. Porque assim, hoje eu estou com a equipe docente, com a equipe do Lab Café, que a gente está no processo de implementação de negócio. Faz 4 meses, é um negócio inédito na rede do estado de São Paulo. E a equipe de monitoria, que são os grandes guardiões da cozinha. E é muito diferente, foi o primeiro impacto como gestora que eu senti. A forma como eu lidava e lido com os professores, a compreensão que eles têm, a rapidez com que eles percebem as coisas versus a coordenação de equipes administrativas. É muito diferente. Até pela formação deles, pela forma como eles compreendem as coisas, os exemplos que eu dou, eu tenho que adaptar o tempo todo a minha comunicação para que eu consiga que eles cumpram e entendam as orientações. É a função que eu estou hoje. Você acabou já respondendo, mas eu vou fazer. Às vezes tem uma interação bacana que ela precisou, ela já perguntou, eu percebi. E eu ia perguntar para você contar sobre a sua história no Senac. Tá. Mas eu também queria saber se você tem alguma história específica que pode ajudar os administradores, alguma experiência específica assim que possa passar para nós. Mas eu acho que uma delas é essa que eu já comentei, que é a questão dentro da área de gestão, você conseguir desenvolver a leitura de cenário, de onde você está, primeiro a sua, né? Eu estou fazendo administração por quê? O que eu quero administrar? Que seja a sua vida, a sua casa, seu projeto, eu quero empreender. Acho que isso é um grande... você consegue, a partir do momento em que você entende o porquê que você está fazendo administração, colocar energia naquilo que realmente vai te dar um resultado mais rápido.
Como hoje o nosso mercado ele gira em torno de empresas, independente de ser pequena, média, grande, ou pessoas que são empreendedoras, a gestão, a área de administração, ela realmente se encaixa muito dentro dessas profissões. Mas o principal é você ter um norte, né, para onde você quer. Então, a partir do momento em que eu fui parar no Senac, como é que eu fui parar no Senac? Primeiro, eu não fui por uma paixão, no sentido de, eu conhecia o Senac e fui. Eu fui porque eu precisava trabalhar. Mas a partir do momento que eu estava lá, eu procurei conhecer qual que era a missão, qual que era a visão, o que o Senac pensa enquanto mercado. Somos uma empresa e o nosso negócio é a escola. Então, quando eu fui fazendo essa leitura e comecei a identificar o que eu queria dentro do Senac, toda a minha energia, meu planejamento, as minhas ações foram focadas. E isso fez com que eu não perdesse tanto tempo. Então, eu acho que isso é importante dentro da área de gestão. A gente acabou de falar que é uma área multi. Qualquer lugar você encaixa a gestão. Mas quando a gente consegue encaixar a gestão dentro de um local ou de uma função que a gente gosta, você consegue conciliar as duas coisas, né? E você não perde tanta energia e tanto tempo fazendo coisas que depois não vão te agregar tanto. Não sei se eu respondi. Não, tá ótimo. Eu queria também perguntar quais funções um administrador desempenha aqui no Senac. A gente tem alguns, além da coordenadora de áreas, como tem eu, a Liliane, que é a coordenadora do ensino superior, a gente tem o nosso diretor, que é o gestor de tudo, né, que responde pelo campus, e a gente tem os assistentes, que são gestores de pequenas equipes. Mas vou falar enquanto gestor, né, coordenadora de cursos. Aqui eu começo o desenho do planejamento do curso. Então, tem um momento em que esse momento acabou de acontecer, que eu sento e falo o que a gente vai ofertar de cursos para o ano que vem. Então, isso exige uma análise de mercado, uma análise de cenário. Por exemplo, eu era coordenadora em Franca. Franca é um outro mercado. Eu tenho outro cenário ali para ofertar cursos, diferente de Campos do Jordão, que é uma cidade turística, que eu tenho um hotel-escola aqui no Jardim. E quando eu cheguei, um exemplo, a leitura que eu fiz foi, nossa, a gente tem um hotel aqui e não tem um curso na área de hospedagem, de hotelaria. Então, esse estudo de cenário o coordenador faz, o planejamento das aulas, né, dos cursos, os docentes, a gestão dos professores. Então, não adianta eu prever um curso hoje aqui de segurança do trabalho, você não tem nenhum professor com essa formação aqui. Então, eu olho os recursos que eu tenho, que são, além de professor, a questão do espaço físico, das salas. Então, o ensino superior utiliza algumas salas, as demais eu posso utilizar. Em quais horários, quais períodos? É uma grande análise primeiro, né? E o acompanhamento depois dessa distribuição dos professores. Além disso, eu tenho equipe técnicos, apoios técnicos. Então, eu também faço a gestão deles, o desenvolvimento, que fazem mais a parte operacional das entregas dos cursos. E os atendimentos, diversos atendimentos, assim, aos pais, às empresas, no caso dos aprendizes, aos alunos que moram aqui. Então, aqui também é diferente por isso. Sou eu que faço esses atendimentos junto com outros coordenadores. E, além disso, no meu caso, o Lab Café, que aí é um universo à parte, que eu olho desde da salsinha que não chegou para um insumo, até a parte de um caldo que vai ser oferecido, a reconstrução do cardápio. Eu tenho pelejado muito com essa equipe para que a gente consiga montar a equipe, são 5 pessoas. No meu caso, a gente ainda está com 3, então isso impacta na vida de vocês, a hora que vocês vão para a fila. A gente tem olhado para isso, mas eu não consigo fechar essa vaga. Então, toda essa gestão de um negócio também fica comigo e do estoque da cozinha. Então, assim, tinha farinha lá suficiente para 3 aulas, alguém usou a mais e eu preciso entender e resolver e articular com compras, porque vai ter que comprar farinha fora do prazo. Então, a gestão aqui no Senac do Jordão, da minha função, ela é mais poli, ela é multi. Então, não é só o professor e o planejamento do curso. Eu tenho outros setores que respondem para mim, que fazem com que a engrenagem do ensino superior rode, por exemplo. Você começou a falar um pouco do Lab Café, você pode contar um pouquinho mais para a gente sobre ele, como que
ensino municipal, já que você está na linha de frente dele, né? Não sei se vocês vão... Não, mas ele é um projeto inovador dentro da área, dentro do Senac São Paulo. O que acontece? Aqui em Campos do Jordão era a única unidade do estado de São Paulo que ainda mantinha uma cantina com salgados terceirizados, porque fisicamente ele é muito distante de barzinhos, de locais, né, locais para que o aluno pudesse consumir alguma coisa e voltar. E aí o nosso diretor, ele é formado em gastronomia e ele veio para cá e fez um desenho onde ele entendeu que seria muito mais fácil a gente perder a única cantina da rede do que a gente conseguir transformar ela num café, num espaço de aprendizado. Mas ele falou, a gente não pode perder isso. Aí ele fez um desenho onde ele justifica como um projeto de extensão, então como um projeto que estende da escola e atinge a comunidade de forma educacional e que os alunos da gastronomia e dos outros cursos possam também fazer prática lá, fazer estudos, fazer projetos. Por isso que ele chama Lab Café. Então, de lanchonete virou um laboratório, que é um café laboratório, porque os alunos do técnico de administração, por exemplo, podem e devem fazer um projeto pensando em algum gargalo que tenha lá, relacionado ao curso. Então, quando ele fez esse desenho, isso foi aprovado pelas instâncias superiores e aí foi quando eu vim para cá. E aí a gente começou um desenho da prática. E aí foi toda uma reconstrução da identidade visual, então aquela identidade foi construída pelo nosso assistente de comunicação. Toda a parte de pintura foi uma docente nossa do ensino superior que sugeriu, ela é arquiteta, e falou que aquelas cores, o verde e aquele tom mais terroso combinava. Então a gente começou a desenhar o cardápio, a pensar na equipe. Não foi fácil, porque inicialmente a gente tinha um assistente e 3 funcionários para contratar, uma equipe com 4 pessoas. Com o início do lab, a gente foi percebendo que não ia dar conta, que a gente precisaria de ter mais funcionários lá para o atendimento, então a gente transformou uma vaga em 2, então agora a gente vai ter 5 pessoas. E os alunos, mudar o modelo mental do aluno também foi uma das etapas, que é falar para o aluno de cozinheiro que ele vai fazer a prática dele não só no hotel, mas também ali no lab, e que é um espaço de aprendizado, também tem sido uma construção de uma nova cultura para ele. Às vezes ele vem com a ideia de, vou trabalhar no hotel-escola, vou fazer a prática profissional no hotel-escola, mas aí ele chega aqui e a gente tem o Lab Café. Quando ele entende que ele tem a possibilidade de criar uma produção nova, de otimizar recursos, tá sobrando laranja na cozinha, vamos fazer um bolo de laranja, vamos fazer um suco de laranja. Aqui ele tem esse espaço e no hotel nesse momento não. Até chegar nesse nível também é uma construção de um novo modelo e trazer isso para as turmas, porque eu explicar isso para vocês hoje, eu acho que vocês vão começar a entender melhor o porquê que ainda a fila está demorando, o porquê que ainda a vitrine não está sempre cheia conforme a gente quer, que eu preciso ainda ter uma linha de produção na cozinha que eu não tenho, porque a minha equipe ainda está escassa. Por que a minha equipe ainda está escassa? Porque eu tenho hoje 2 processos seletivos em aberto, eu já tentei abrir e reabrir 4 vezes, mas no momento do processo seletivo, isso tem tudo a ver com gestão, eu identifiquei que as pessoas não tinham perfil. E se eu contratasse, eu teria muito mais problemas do que nesse momento eu pausar e recomeçar. Aí o que é esse recomeço? É você redesenhar a vaga, você escrever de uma forma que a pessoa entenda de fato o que ela vai fazer. Então a gente está bem nesse momento. O Lab Café é um espaço para todos os alunos, para todas as turmas, não é só cozinheiro. A técnica de administração, a gente tem projetos integradores que vocês podem conciliar ali, principalmente vendo e vivenciando ou os problemas daquele espaço para tentar solucionar, ou novas ideias para que cada vez mais ele tenha raízes dentro da instituição e a qualquer momento as pessoas não falem assim, não, vamos fechar esse espaço porque só tem lá em Campos do Jordão. Então, ele é um projeto. Por ser um projeto, a qualquer momento, se eu entender assim, nossa, hoje a gente não tem produção de nada,
eu vou ter que fechar o lab por uma semana. Eu posso fazer isso, porque ele não tem um vínculo terceirizado, não é uma equipe terceirizada que faz as produções diárias. É todo mundo daqui de dentro, né? Alunos, funcionários. Então, essa é a proposta. É uma coisa que o pessoal tem muito mais liberdade trabalhando lá do que no grande hotel, por exemplo. Sim, eles têm conseguido entender isso e têm conseguido contribuir com a gente nas produções, nas ideias, na inovação, na forma de prestar serviço. E aí, uma curiosidade, depois de reabrir 4 vezes o processo seletivo, os alunos que, convivendo com tudo isso e entendendo agora, depois de 4 meses, o que é o programa, têm se inscrito, têm estado com a gente e querem participar. Né? Então, acho que agora vai e a gente fecha essas 5 vagas porque os alunos entenderam o projeto e querem participar. Mas então, no caso, tem os alunos da cozinha que fazem produção e tem os funcionários que ficam para o atendimento. São coisas bem separadas. Hoje, como eu só tenho 3 pessoas, eu tenho 2 funcionários realocados no caixa e uma só ajudando nos pré-preparos. A ideia dos 5 é que eu fique com 2 pessoas no caixa e eu tenha 3 fazendo os pré-preparos. Então, isso já garante, né, no mínimo o triplo da velocidade que hoje a gente tem. E aí os alunos, eles vêm no quesito aprendizado. Então eles chegam aqui, o nosso segundo passo é eles receberem uma cartilha explicando o que é o Lab Café, eles entenderem o cenário que eles têm, quais são as funções do aluno, que é diferente do funcionário. E eles vão aprender, ali é um espaço onde eles aprendem. No cenário que a gente tem hoje, muitos eles têm tomado iniciativas, isso é bom, por um lado, de funcionário, né? Mas porque eu tenho hoje um gap de 2 pessoas. Deixa eu aproveitar o gancho, não sei no caso da turma do professor Gilmar, então, se já estão com o projeto, mas o que você falou, Marina, aqui a respeito do PI, de poder ser feito, se pudesse até falar mais um pouquinho, porque o pessoal está, pelo menos a turma aqui, eu não sei a de cá, mas está nessa de pensar o projeto, que fazer e tal. E talvez seja um caminho também para quem... No Senac, né, todos os cursos do Senac, de qualificação ou curso técnico, é proposto para o aluno um projeto, que a gente chama de projeto integrador, porque ele integra as unidades curriculares do curso. Ele não tem que ser visto como uma coisa a mais, tipo assim, nossa, é um TCC. Ele está longe de ser um TCC. Ele é uma proposta para o aluno para que ele faça esse gancho entre teoria e prática. E o projeto, qualquer projeto da nossa vida, ele tem que vir, e do Senac também, ou de um sonho que a gente quer realizar, ou de um problema que a gente quer sanar. Então isso é a nossa mola para que você comece a desenhar o seu projeto integrador. Então, o que hoje dentro do Lab Café poderia ser um projeto integrador? A quantidade de fila que a gente tem na hora do intervalo. Enquanto gestão, o que o aluno pode fazer? Ele pode fazer um dia de laboratório ali, pedir para fazer, no dia de aula de PI, falar, Wagner, hoje eu não vou ficar na aula, eu posso fazer um cliente oculto no lab? Pode fazer um cliente oculto no lab. Posso fazer uma análise dos cenários, uma entrevista com a Marina, conhecer, falar com o diretor, para entender esse processo que eu estou contando para vocês? Pode fazer. E a partir daí, em cima das unidades curriculares que vocês aprendem, vocês vão pegando aqueles conceitos e tentando colocar na prática. Né? Então, isso faz com que faça sentido o curso para o aluno e vocês saiam do curso com um projeto pronto, desenhado, ou da solução de um problema, ou de um sonho que você quer realizar. E que não precisa ser só o lab. Pode ser o próprio Senac, pode ser o hotel, pode ser a sua rua que você, por exemplo, as outras ruas da sua cidade passa lixo, passa o lixeiro todo dia, na sua rua não passa. Então, como é que eu vou desenhar uma logística para isso? Onde que eu vou para solucionar esse problema? Qual secretaria eu tenho que falar? Qual pessoa eu tenho que procurar? Como é que eu desenho um projeto? E aí, assim, vocês vão desenvolvendo as suas habilidades
E hoje, dentro do mercado de gestão, um profissional que a gente valoriza muito é um profissional que vai atrás de resolver problemas e é um profissional que sabe se comunicar, que sabe trabalhar por projetos, né? O Senac trabalha muito por projeto. Então agora o projeto é o Lab Café, mas agora não é mais o Lab Café, agora é o Lab Comércio. Quem são os funcionários que vão abraçar esse projeto do Lab Comércio? Daqui a pouco é outro projeto. Então, dentro das grandes instituições, independente de ser escola, as pessoas têm estimulado muito o trabalho por projetos, porque equipes menores conseguem se comunicar melhor e conseguem cumprir metas mais rápido do que você deixar aberto. E aí o Senac, dentro da metodologia dele, estimula esse trabalho por projetos, né? Então é mais objetivo, é mais rápido, é mais focado, faz mais sentido para o aluno. Uma coisa que você comentou, não sei o que seria, é a questão desse cliente oculto no Lab Café. O que seria isso? Por exemplo, você dentro das unidades lá tem a parte de marketing e vendas. Ou agora mesmo, vocês estão começando a conhecer sobre o projeto e querem pesquisar um pouco mais sobre lá. Vocês podem chegar lá e fazer o pedido, sentar lá, ligar o computador, dar uma observada. E aí você não vai chegar na equipe e falar assim, estou aqui hoje para observar vocês, vim aqui. Mas você pode usar aquele espaço para fazer um parecer, para acompanhar a rotina daquele lugar, para entender que horários são de pico, que horários são mais tranquilos, qual que é a postura do funcionário quando não tem ninguém, como é que ele age ali dentro, ele fica só no computador, ele consegue ir lá já repor as mesas. Então você vai conseguir ver o giro daquele negócio, e isso pode ser feito em qualquer negócio, sem você realmente chegar e falar assim, estou analisando vocês. Tá? Então é chegar lá com um objetivo claro do que você quer analisar e ficar um tempo ali observando a equipe, o movimento, as pessoas. E o cliente oculto ele pode ser tanto assim, eu quero ver de quanto em quanto tempo eles repõem a vitrine, de quanto em quanto tempo eles vão limpar a mesa, até a forma como eles abordam o cliente na hora que o cliente chega. Vou fazer uma pergunta agora. Como você descreve a cultura organizacional do Senac? A nossa missão, né, vou falar da missão, primeiro que tem a ver com a nossa cultura, é formar para o trabalho de forma inclusiva, de forma inovadora. E pessoas para a área, né, de comércio, bem, serviço e turismo. Toda a nossa cultura, desde o momento do processo seletivo, no dia a dia, ela é pautada nessa missão e na nossa visão também. Deixa eu pegar a visão, porque eu não lembro de decorar, peraí. Que é transformar vidas e fortalecer o setor de comércio de bens, serviço e turismo. Então, é muito pesado isso, né? Você ter uma visão de transformar vidas e fortalecer esse setor. Então, a nossa cultura hoje, ela gira muito em termos de você conseguir cumprir essa missão e alcançar com a equipe, da equipe toda ter essa visão. Como é que é? A gente tem formações enquanto funcionários, a gente tem uma página na nossa educação, na nossa internet, né, na intranet, que é uma página interna, que tem uma página lá só de cursos de formação para o funcionário, desde o nosso código de ética e conduta, o Senac tem um código de ética e conduta, desde a parte do jeito Senac de educar, que qualquer pessoa pode fazer, tem um curso que chama Conhecendo o Jeito Senac de Educar, que é estimulado que todo funcionário faça, desde a limpeza até o diretor. Para quê? Para que a gente consiga, quanto mais conhecer a empresa, os objetivos da empresa, a visão da empresa, a gente consiga pautar as nossas decisões, as nossas relações, as nossas contratações em cima disso. Então, a cultura do Senac hoje, ela gira, os nossos documentos, as nossas aulas, as nossas reuniões, giram em torno de alcançar a nossa missão, os nossos valores. E a gente, quando você tem isso dentro de qualquer empresa, é muito mais fácil você conseguir verificar dentro da equipe quem tem e quem não tem perfil.
E aí é mais fácil você tomar decisões e planos de desenvolvimento para aquelas pessoas que não têm. Hoje a nossa cultura, quando você lê os documentos, é isso que ela traz. É você desenvolver pessoas para que elas consigam alcançar a nossa missão. E o Senac embasa a gente com informações, com conversas, com atividades, reuniões, para que isso seja cumprido. Marina, você tinha falado um pouco sobre as diferentes áreas, né, que estão dentro do seu escopo, e aí eu fiquei curiosa para entender como é que funciona a sua gestão de tempo. Como é que você se divide para dar conta de tantas coisas? Tem sido um desafio. Na hora que ele perguntou do desafio, eu falei, né, a questão do conciliar o tempo. Por quê? Se hoje as 3 equipes que eu coordeno já fossem equipes mais maduras no sentido de tempo de função, eu entendo que daria perfeitamente para eu cumprir as minhas 8 horas aqui e o meu trabalho, porque eu teria já essa maturidade de todo mundo saber o que eles têm que fazer. Então hoje tem sido desafiador porque são equipes muito novas, e quando você tem equipes novas, você precisa ensinar, você precisa pegar na mão em alguns momentos, e a sua comunicação ela exige muito para que você comunique de forma clara o que a pessoa precisa fazer, ela compreenda e faça. Então, a monitoria de cozinha, a gente tem hoje um assistente, que é o Daniel, que ele faz essa gestão intermediária, e a ideia é que ele me traga só as questões mesmo que não estão no escopo dele de gestão, são coisas mais graves ou questões que façam com que eu tenha que articular com outros coordenadores. No Lab Café é onde me demanda mais tempo, porque a gestão é direta, mas o nosso diretor também percebeu isso, ele tem me ajudado nessas questões relacionadas à gastronomia, porque ele é formado nessa área. E os professores são os que mais têm autonomia, então a gente não tem feito todas as reuniões que poderíamos, eu tenho priorizado os feedbacks individuais, para que eu consiga ter um momento com eles, pelo menos para norteá-los, e como eu falei da comunicação, né, coordenar a equipe de professor, eles têm mais autonomia, isso me ajuda a conciliar mais tempo, mas se eu tivesse que dividir hoje o meu tempo, infelizmente eu não estou 33% em cada equipe, que daria 100%. Eu estou 50% no lab, eu estou 30% na monitoria e eu estou 20% com os professores. A sorte que eles entendem. E assim, a gente hoje, respondendo objetivamente, eu tenho priorizado as equipes que precisam mais de mim e tenho delegado e trabalhado com as autonomias das pessoas que hoje eu entendo que já têm uma segurança para trabalhar. Se eu não delegar, se o gestor não delegar, primeiro que ele não é gestor, porque ele vai estar na operação, segundo que ele não vai conseguir o sucesso da equipe, né? E desenvolver outros liderados, que é o grande segredo também da liderança. Responde. Sim, obrigada. É que eu gosto muito, eu gosto muito dessa área, então eu falo muito, mas é porque eu acho que tudo é gestão. Já olhei pra cara dos professores pra ver se eles tinham algum desabafo. Pode falar, vocês concordam? Qual é a reação? Aí tem que ter a sua porcentagem. O Senac desenvolve pessoas também, né? Então você precisa ter também o seu tempo, né? Então eu não tenho tido muito esse nesse momento. Mas é isso, eu acho que o segredo para todo mundo, né, que quer se aprofundar nessa área, ou que quer realmente assumir uma função, eu acredito muito numa liderança servidora. É a forma como faz sentido para mim ser líder. Eu não vejo um líder hoje, não faz sentido o cara que é chefe, que vai lá e só manda o que tem que fazer, chega depois de 15 dias e cobra porque que não fez. Eu acredito que eu preciso servir a minha equipe para que ela desenvolva essa autonomia e alcance os nossos objetivos, que não são meus, são nossos, e a partir disso, com essa autonomia, eu vou conseguir pensar em novos projetos, pensar em novas parcerias e cada vez mais fortalecer. Então é um ciclo. Né? Mas enquanto nesse momento, no cenário que eu tenho hoje, com uma equipe nova, eu não desenvolvê-la, vai exigir mais de mim.
que é a liderança situacional. Acho que liderança situacional, isso é bem bacana. Gosto muito. Como você vê o futuro da administração? Eu, assim como qualquer profissão, né, acho que a administração, o futuro dela é cada vez mais usar a inovação a favor do administrador, da administração, mas saber o que é inovação, né? Inovação não é só você criar coisas que nunca existiram, carros voadores e foguetes. É você inovar em processos, otimizar recursos e conseguir fazer com que aquilo seja prático e plausível, com objetivo, né? Estimular a criatividade. Acho que a administração, ela vai ter um viés cada vez maior para a liderança dentro de toda a gestão de recursos, de processos, de pessoas. A gestão de pessoas cada vez mais é fundamental nesse cenário, porque você tem hoje dentro de empresas instituições que estão adoentadas de uma liderança que não é colaborativa, de uma equipe que não é inclusiva. Você começa a adoentar a sua equipe e essa equipe não consegue te entregar resultado nenhum. E mesmo que você substitua toda essa equipe por máquinas, tem coisas que são só de humanos para ser feito. E a humanização é a grande diferencial dentro da gestão, dentro da liderança, para que você consiga que a pessoa esteja minimamente bem e lúcida para controlar uma máquina, que seja. Então eu vejo que o futuro da administração é tanto a humanização quanto a otimização desses recursos mais tecnológicos, de inovação, de criatividade, né? E uma pegada muito de gestão ambiental também. O pessoal da gestão tem falado muito isso, sustentabilidade, da parte da ecoeficiência mesmo, né? O Senac mesmo fala muito sobre isso. Pode falar. Como você vê o Senac e o Lab Café daqui a 5 anos? Nossa! Eu tenho uma esperança e um desenho de projeto muito concreto para o Lab. A gente tem feito reuniões semanais onde a gente está trabalhando muito a base dele, né? Então daqui a 5 anos eu vejo que já vai ser um projeto maduro, onde ele já vai estar incorporado dentro do plano de curso do cozinheiro para a parte de prática, dentro do plano de curso de garçom, e os funcionários entenderam cada vez mais a função deles ali, né? Então eu vejo que já vai ser um projeto mais maduro, onde já vai fazer parte do dia a dia dos alunos e que ele vai ali se dar conta dele sozinho, com a equipe que ele tem ali. Mesmo no cenário que a gente está hoje, com 4 meses, a gente fez uma estimativa financeira e hoje com as vendas ele já se paga. Uma das premissas do Lab é a gente não ter lucro. Então, o preço ali é um preço que cubra as despesas relacionadas aos insumos e a gente depois consiga comprar de novo para continuar produzindo. E não tem lucro. O Senac não trabalha com lucro. E hoje, mesmo com o cenário da gente ter fechado 2 meses, porque antes de vocês chegarem a gente fechou nos meses de maio, abril e maio, mesmo com esses 2 meses de gap, ele é um projeto que se paga já financeiramente. Daqui a 5 anos, eu vejo que ele também vai conseguir se pagar em termos de folha de pagamento das 5 pessoas que vão estar lá, porque hoje ele já está se cobrindo. Mas eu vejo que é um projeto que, mesmo estando maduro, ele vai estar o tempo todo atualizado, porque a segunda premissa dele, a primeira é não dar lucro, a segunda é que a gente trabalhe com fornecedores, micro e pequenos empresários locais, são produtores locais. Então agora a gente vai, spoiler para vocês, a gente vai ter um waffle de doce de leite. Doce de leite, a gente está procurando um doce de leite que seja de algum produtor, que aí fica um desafio para vocês, porque tem doces de leite maravilhosos na região, só que eles não têm nota fiscal. E o Senac não compra nada sem nota fiscal.
Então, para a área de gestão e, né, de administração, dos próprios empreendedores, a gente tem muitos produtores na região, bons, com queijos maravilhosos, com insumos maravilhosos, mas quando a gente quer comprar, eles não vendem, eles vendem, mas eles não têm a nota. E o Senac não compra nada sem nota. Então eu vejo ele um projeto maduro. Não sei se tiver uma pergunta a esse respeito, aí você pergunta depois, mas do lado empreendedor da Marina, que eu sei que tem um lado empreendedor. E tem alguma pergunta se você quiser alguma coisa? Não, então eu sei que tem um lado empreendedor aí, talvez também tenha muito a ver com o pessoal aqui. Então, na pandemia, esse eu nem pus no currículo. A gente está aqui na pandemia, o que eu percebi? Né? A gente foi em casa, fui trabalhando, né, pelo Senac, na liderança, já era coordenadora, mas eu percebi, eu morava com a minha mãe e com meu filho, e eu percebi que a minha mãe, por conta do distanciamento social, ela ficou muito triste, assim, ficou muito isolada. E eu resgatei que quando eu era menor, estava na faculdade já, no ensino médio, ela fazia pão de mel para fora. E aí eu peguei e falei, nossa, seria tão legal, né? Eu vou fazer pão de mel, vou pensar nesse projeto aí de voltar a fazer pão de mel para ocupar minha mãe. Então o que eu fiz? Eu analisei o cenário que eu tinha era aquele, e eu falei, de que forma eu consigo solucionar? Lembra que o projeto vem de um problema ou de um sonho? Não, o problema é esse, não quero que a minha mãe fique socialmente isolada e vou resgatar esse projeto do pão de mel. E aí começamos a pegar a receita, começamos a fazer, peguei rede social, na minha própria rede social inicialmente, postei, e aí por assim, alegria, acho que as pessoas também estavam num cenário muito frágeis, pessoas que estudaram comigo na faculdade, nossa, o pão de mel que você fazia na faculdade, você vendia, porque eu vendia, né? Você vendia na faculdade, e aí eu comecei a fazer, aí virou o pão de mel da Má, né? A gente fez identidade visual depois, e só tá parado nesse momento porque a gente está distante, mas foi uma questão empreendedora que muitas pessoas, donos de hamburgueria da cidade, mães dos meus amigos que comiam pão de mel na época, a minha própria família começou a ir, e o fato deles irem, pegar o pão de mel na porta da minha casa, mesmo com máscara, e falar um oi para minha mãe, que era o objetivo principal, fez com que ela se sentisse mais útil, e a gente conseguiu alcançar esse objetivo. E o pão de mel foi um sucesso. E com meu pai, porque meus pais são separados, a gente criou nessa mesma linha, mas a criação do Delícias Árabes, que são comidas árabes, ela veio antes da pandemia, porque o meu pai fazia coalhada em casa, a gente vem de família árabe, e foi uma reunião de funcionários do Senac, cada um tinha que levar uma coisa, eu levei coalhada. Eles amaram, nossa, que delícia, não sei o que, a gente queria. A reunião foi próxima do Natal, e eles falaram assim, você não vende pra gente? Aí eu falei, porque eu não turca, né? Aí foi onde a gente fez planilha de custo, fizemos o preço, vendemos a coalhada. E também começou de boca a boca as pessoas a conhecerem. Esse é um projeto que existe, ele está estruturado, ele acontece ainda em Franca. Eu fico com a parte da rede social, da divulgação e dos pedidos, mesmo à distância eu consigo fazer. E eles ficam com a parte mais difícil, que é a produção e a entrega, né? Então, falando de gestão e dessa área de empreendedorismo, as duas situações, uma veio de uma oportunidade, uma veio de uma necessidade, né, de um objetivo. Mas essa área alimentícia, quando eles falam comida afetiva, né, as duas experiências que eu tenho, elas dão muito certo. Elas, dependendo da forma como você posiciona a sua comunicação. Quando eu contei essa história para vocês estavam rindo, vocês estavam assim com a cabeça, principalmente a parte da minha mãe. Porque ela traz um afeto. Então, quando você for comprar meu pão de mel, você vai lembrar dessa história. E essa é uma grande estratégia de marketing, né? Mas tem que ser de verdade, porque senão as pessoas vão perceber se for mentira. Não, é tudo verdade, não é Gabriel? Fala Gabriel é verdade. meu filho.
deixa a noite sozinho, Gabriel. Não deixa eu mentir sozinha. Mas quando é de verdade, e por isso que eu comecei, lembra que eu comecei falando para vocês a questão de procurar algo dentro da administração que faça sentido para você, é por causa disso. Porque se não fizer sentido, você não vai poder pôr o coração. E se eu não ponho coração aqui no Senac, se eu não gosto do que eu faço, eu nunca vou conseguir dar conta de 23 pessoas. Então, além da gestão técnica, eu acho que aí eu já pulo para a parte que eu sei que você vai me perguntar de um conselho, que a gente coloque coração, que a gente faça o que a gente realmente goste, faça sentido para a gente. Porque senão vocês vão entrar num automático muito grande. Não vai conseguir, vocês vão viver para dar 5 horas para ir embora, vocês vão viver para o seu cliente, se você trabalha no hotel, para não ver a hora dele fazer check-out, porque você não vai gostar, você vai viver fazendo o quê se você não gostar do que você faz? Vai viver para o final de semana? Tem gente que trabalha no final de semana, vai viver para terça-feira, que é sua folga. Então isso também me ajuda a dar conta daqui, da distância da minha família, né, da distância da minha rede de apoio, porque eu amo o que eu faço, eu gosto daqui. O Senac faz sentido para mim. Se ele não fizesse sentido para mim, eu não estaria aqui. E já emendando, né? Foi forte essa, né? Ficou preparado. Duas coisas, né? Quais qualidades um administrador deve ter? E é isso que você falou, quais conselhos você dá para quem está começando na carreira de administração? Eu acho que a qualidade é saber ouvir a equipe, administrador. Vamos supor que você se torne administrador dentro da empresa que você está hoje. Eu passei por isso, eu era apoio dos professores que eu comecei a coordenar. Então foi muito difícil. Se eu chegasse com o pé na porta e falando assim, a partir de agora é do meu jeito, eu não teria uma pessoa na minha equipe. E aí o que eu fiz? O que eu contei, fui fazer cursos de como impostar minha voz e paralelo a isso, eu fui ouvir a equipe. Então esse é um primeiro conselho para qualquer gestor. Chegue e professor dentro de sala de aula, conheça, por isso que a gente faz aquela integração com vocês, conheça a equipe que você tem. Conheça a história das pessoas, a história da empresa. Tenha primeiro uma base, um embasamento antes de já chegar mudando. Porque eu tenho experiências e experiências com gestores que foram meus gestores e colegas que chegaram, inclusive aqui em Campos do Jordão, como gestores e falaram assim, não, vamos mudar tudo. Ah, a pessoa não está mais aqui. A equipe repulsa. Né? Então, acho que a grande... Um conselho é esse para um gestor. Ouça a sua equipe, tenha insumos para que depois você possa conciliar os insumos que você tem com o objetivo que você precisa alcançar. E quantas dicas para o pessoal que está começando nessa carreira, querendo começar? Querendo começar nessa área de empreendedor, de administração, busque o que faça sentido para você, né, que área que você mais gosta, mas tente aprender todas, porque em qualquer momento, eu nunca imaginei que dentro da escola eu ia ter que negociar preço de doce de leite, por exemplo. Então, a parte de finanças e negociação lá do início do meu curso, agora eu estou tendo que colocar em prática. Né? E não desista, porque é uma carreira muito desafiadora. Tudo que é multi, né? Se fosse só operar uma máquina, você tem que entender daquela máquina e das ferramentas que você vai utilizar. Dentro da administração, a sua máquina é a empresa, é a cultura organizacional, são as pessoas, são os recursos que você tem, é o seu cliente, é o mercado, são os fatores internos e externos. Então você tem que responder para o governo, você tem que responder para as leis, né? Você tem que responder para a cidade. Então, essa questão de dominar os recursos que você tem e escolher o que você gosta. Tem alguma pergunta? Maria, a última pergunta. Pode perguntar, eu não sei o tempo. No comecinho, quando você estava falando lá do café, você estava tentando deixar as vagas para contratar ali,
você comentou que percebeu que algumas pessoas não tinham perfil. Aí minha pergunta é em cima disso. Como que você traça o perfil? E se para você, como uma administradora, gestora de pessoas, não compensa fazer um treinamento com essa pessoa para desenvolver e estar ali mais presente para a pessoa realmente poder desenvolver aquilo e estar no padrão que você desejaria? Vou falar do Lab. Tem uma grande frase da gestão, de forma geral, que é: as pessoas são contratadas pela competência técnica que ela tem e são demitidas pela competência comportamental que ela não tem. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Para o Lab, eu entendi que eu não tenho que olhar só a competência técnica nesse momento. Então, quando eu falo que a pessoa não tem perfil, é porque ali eu preciso de alguém que conheça sobre, que saiba se comunicar, que tenha acolhimento, porque ela recebe tanto alunos que vêm de outro curso, quanto os alunos de cozinheiro que estão atrás dela fazendo a prática. Eu preciso de uma pessoa que tenha disponibilidade, vontade, que precise do trabalho, porque uma coisa que eu venho aprendendo também, quando você contrata, vem no processo seletivo uma pessoa, que fala assim: eu queria ver como é que eu estou mudando de carreira, mas eu queria testar como que é essa função. Para mim, hoje, no cenário do Lab, eu não posso ter uma pessoa que quer testar a função. Eu preciso de uma pessoa que queira e que tenha entendido. Então, desde o processo, já começa um treinamento. Eu sempre começo um processo seletivo falando assim: pessoal, processo seletivo é um momento de escolha, não só da gente para vocês, mas de vocês para a vaga. Então, eu tento deixar muito claro a vaga, o que a pessoa vai fazer. E o que eu olho? As questões comportamentais, de desenvolvimento ali no momento da dinâmica, para que eu veja se no dia a dia ela vai ser uma pessoa proativa, uma pessoa que tenha essa comunicação, que tenha empatia. E isso a gente vem desenvolvendo dos últimos processos para cá. Mas eu tenho pessoas naquela equipe que estão aqui quando era lanchonete, que era pôr salgado e tirar o salgado do forno, só mexer no caixa. Então, para essas pessoas, aí sim entra o treinamento e o desenvolvimento. Como que a gente tem feito isso hoje? A gente tem 3 docentes diretamente vinculados ao Lab, que é uma de cozinha, um de hospedagem e o nosso nutricionista, mas eu convido, por exemplo, o Wagner e a Mariana eu já convidei para trabalhar treinamentos com eles, na área de hospedagem, de hospitalidade, para receber o aluno melhor, e na área de atendimento ao cliente, que foi o treinamento que o Wagner fez. Só que o meu tempo no Lab ele não é longo, então o que eu estou fazendo? Eu estou esperando fechar essa equipe, eu tenho já as tarefas delegadas para cada um dos 5, hoje eu peguei essas tarefas que seriam para 5, estão em 3, então eu fiz a descrição de atividades do que cada um vai fazer, as responsabilidades de cada um dos 3, e eu estou acompanhando se eles estão entregando ou não. A partir do momento que eu vejo que a pessoa não está entregando, que os alunos estão reclamando, que a vitrine não está da forma como tem que estar, e quando eu tiver os 5, que antes disso eu não posso fazer um desligamento, quando eu tiver a equipe inteira, eu tenho essas premissas para observar, e se não alcançar, sinto muito, eu não posso demorar. Isso eu acho que para qualquer negócio. Mas o treinamento faz parte, as pessoas não vêm prontas, eu não cheguei pronta, eu cheguei no Senac sem saber o que era Senac. Então, as pessoas me deram uma oportunidade, me deram chance, mas o grande diferencial foi que eu me abri para aprender. Quando eu vejo que a pessoa tem dificuldade, mas ela quer, nossa, eu me redobro para ajudar. Agora, quando eu vejo que a pessoa não quer e tem dificuldade, para ela ser feliz, a gente precisa fazer o desligamento dela, sabe? Porque aí ela tem que procurar uma coisa que faça sentido para ela. Respondi isso. Bom, acho que é isso mesmo. Teve bastante pergunta, bastante questionamento. Queria agradecer especialmente você, agradecer ao pessoal do curso do professor Gilmar e agradecer a professora, todo mundo que está presente aqui. E queria chamar também todo mundo do meu grupo para se apresentar aqui, falar um pouquinho.
colocaram na fogueira, mas tinha gente que não gostou, bastidor. A gente tinha pergunta, ela chegou ameaçando. Ali na porta ela já estava ameaçando a gente lá, queria se vingar, então a gente está se comportando. Sentada. Pode se apresentar. Acho que nem precisa, né? O pessoal não te conhece, né? Só da nossa sala. Quem sou vocês o querem Carlos. nome? Eu sou a Júlia. Eu sou a Manuela. Eu sou Danilo. A Chile. Eu sou o Patrick. Obrigada. Gente, obrigada. Vocês terem vindo por aí. Patrick, eu queria aproveitar só, pessoal, assim, a gente está fazendo 3 dias, né, Semana da Administração, vocês participaram na segunda, ontem e hoje, tudo foi feito pelos alunos, eles estão aqui há pouco tempo, né, 2 meses de curso e tal, e tudo isso foi feito, fizeram muito bem, queria dar os parabéns também pelos alunos, pelo esforço, não é fácil, né? Na segunda estava lá a Amabile falando para 150 pessoas que tinha, hoje o Patrick aqui, então queria deixar claro que foram os alunos que lá pensaram tudo isso, a forma de fazer, e a gente está encerrando esse 3º dia, essa semana, com muito sucesso. Parabéns para vocês, viu? Quero aproveitar também e agradecer enquanto convidada, né, agradecer a presença de vocês, as perguntas, né, o interesse pela área de administração, de empreendedorismo. E agora, como coordenadora, eu quero parabenizar, né, vocês pela iniciativa, porque realmente a gente resgatar, em pouco tempo, né, fazer a jornada de gestão e negócios, trazer pessoas aqui, lotar o nosso átrio, fazia tempo que eu não vi aquele átrio tão lotado. Então isso foi muito bacana, que seja aí uma premissa da turma de vocês, que o tempo todo vocês pensem nisso, esse gancho com o comércio que está precisando muito na cidade, vocês sabem. Então parabéns para o professor por ter aberto esse espaço também, né, para eles, deixá-los criar, e ficou lindo mesmo, ficou super acolhedor. Vocês viram que, né, podia ficar aqui mais 2 horas falando. Então, por essa acolhida de vocês, né, obrigada pela turma de empreendedorismo por prestigiar também esse espaço. É bom que vocês também passem a conhecer um pouco mais as outras áreas que o Senac tem. E o professor, não só o Wagner, mas também o professor Mariana e o Léo, que é o nosso apoio, né, na área de educação profissional. Eu comecei como Léo, com apoio técnico, então obrigada aí por toda a articulação, estrutura, agendamento de sala, né, por fazer acontecer. Então, parabéns e que venha a segunda aí logo. Deixa eles. A gente está no começo para assustar. Vamos tirar um fotão todo mundo? Vamos. Vamos lá para frente. Vamos lá, então.